Bem-vindo ao Na Moral Podcast, muito bom ter você aqui com a gente. Cara, o nosso objetivo aqui é entrevistar o pessoal de pequenas e médias empresas, um pessoal que faz acontecer, né? A gente já cansou desse negócio de empreendedor de palco e aí a gente está querendo conversar e dividir contigo essa história. Eu, Pedro Alexandrino e o Jardel Bartolini. É isso aí. Um dos meus maiores sonhos é entrevistar pessoas que de fato fazem acontecer em algumas cidades, mas que não têm voz. Então é muito interessante a gente escutar essas pessoas que são anônimos, digitais, mas fazem acontecer muito mais do que muita gente por aí. É isso aí, a galera que faz acontecer de verdade. Toda quarta-feira, na parte da tarde, você vai ver um episódio novo aqui com empreendedores de pequeno e médio porte. Espero que você goste, espero que seja bom pra você, que agregue valor, que você aprenda alguma coisa. Roda a vinheta, na moral. Na moral. Caramba, que sucesso! Na moral, esse podcast tá fenomenal, cara. Até gaguejei aqui. Estamos com o Breno aqui hoje. Meu camarada, obrigado por você ceder seu tempo aí pra gente, cara. Você é um cara super ocupado aí com vários negócios. O Breno tem uma loja de roupa aqui na cidade, chama-se Know-How, um projetaço. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. Não é não, Pedrão? Muito bom, muito bom. Uma loja não, né? Várias lojas. É, são várias lojas e um e-commerce. O cenário que tá maneiro, mas a gente está no centro de distribuição do e-commerce, né? Então tem muita coisa para falar. E eu não vou dar spoiler não, que por mim a gente entrava logo no digital já, mas... A gente começou a conversar antes aqui, cara. Não, para, que a gente tem que iniciar a gravação logo para entender aí como é que é esse processo. Mas a gente perde conteúdo, pô. Brenão, fala um pouquinho pra gente aí, cara, como é que foi o começo, que deu na tua cabeça? Eu vou ser empresário? Já foi CLT, não foi? Conta um pouquinho da história da Know-How pra gente aí. Então, primeiramente, um prazer estar conversando com vocês aí. Valeu. Prazerzão mesmo. Prazer é nosso. Pode mandar beijo também pra sua mãe, pro seu pai. Agora, em relação ao nosso início, cara, a gente começou a gente fez 7 anos agora, né? Ou seja, a gente começou ali em 2015. É isso? Eu tô muito bom em matemática. 2015. E assim, eu comecei em casa, né? Comecei vendendo roupa em casa. Agora, antes disso, que tem mais história, né? Agora, no empreendedorismo mesmo, eu comecei ali com os meus 8, 9 anos de idade. Não vem de família rica. Bateu o recorde, hein? Bateu o recorde. A gente já teve 12 anos de idade, mas vamos lá, 8 anos de idade. Eu não venho de família rica, né? Meu pai sempre foi operário ali na CSN. Trabalhou até aposentar lá e era serralheiro para poder pagar estudo pra gente, né? A gente sempre estudou em colégio particular, sempre fez. São 2 irmãos só? Só 2 irmãos. A gente sempre estudou em colégio particular, enfim. Mas por conta disso, mas nunca sobrava nada, né? Sempre fui do Santo Agostinho. A gente jogava futebol também, eu e meu irmão. Então até os 15 anos de idade a gente jogava Volta Redonda e tal. Fiquei jogava muitos pra anos valer? lá. Jogava pra valer. Ficamos Maneiro. muitos anos lá no Volta Redonda. Mas enfim, como eu comecei com 8 anos de idade, igual eu te falei. Minha família é de Minas. Eles vieram pra cá, foi um avô paterno meu pai e minha mãe, porque lá tem uma represa que arrebentou lá na época lá as comportas lá. E, enfim, o avô perdeu a casa, perdeu um monte de coisa. E aí ele trabalhava na companhia ferroviária e acabou vindo pra Volta Redonda assim. Aí meu pai veio, trouxe minha mãe e eu e meu irmão nascemos aqui. O restante da família toda de Minas, né? E aí eu sempre passava as férias lá. Às vezes eu tava de férias do futebol, né? Do colégio. Passava as férias lá. E, cara, lá a cidade de Minas tem muito morro, né? Uhum. E tinha lá é cidade pequena, tem 4, 5 mil habitantes. Chão de terra? Quando tem asfalto é paralelepípedo? Não é paralelepípedo, entendeu? E aí, cara, o que acontece? Meu avô morava no alto de um morro lá, e lá era um bairrozinho também, morava um monte de gente lá. E eu ia no mercado, eu falei, cara, eu vou abrir uma padaria aqui nas férias. Com 8 anos? 8 ou 9, eu não lembro exatamente, mas foi nessa faixa, entre 8 e 9 anos. Vou abrir uma padaria nas férias. Mas eu sempre me cocei, eu sempre gostei, cara, de venda, enfim. Maneiro. Sempre tive esse time de vendedor. Mas aí, eu comprava pão, peguei um dinheiro com a minha mãe, comprei pão, comprei picolé, biscoito, um monte de coisa, subi
E botei um cartazinho lá, padaria. Como a cidade é pequena, todo mundo falou, né? Ah lá, o seu Dimitri é uma padaria, que era o meu avô, né? E aí eu comecei a vender. Por quê? O pessoal tinha preguiça de descer o morro e depois subir. Tem que subir. Ó, entendeu? Pegou a necessidade, meu irmão, da Contratei galera. um cara lá, eu lembro que eu paguei 15 centavos contratei pro cara. o cara, meu irmão, com 8 anos de idade, eu contratei o cara. Maneiro. Contratei um Maneiro. cara por 15 centavos, nunca vou esquecer disso. Aí ele varria, ajudava lá. Quando ia acabando as coisas, ele ia lá embaixo, comprava Quantos anos mais. tinha esse cara que você contratou? Não, ele era mais velho que eu. Ele Tá era uns sacanagem. 3, 4 anos mais velho É que eu. mesmo? É, mas era novo também, né? Por isso que ele aceitou os 15 centavos. Pão naquela época era 5 centavos, né? 4 aí eu centavos. comecei a vender, enfim. Aí começou o pessoal a falar da padariazinha lá. Aí eu tive que fechar depois de uns dias. Por Que era quê? só nas férias? Não, porque começou a ir gente lá às 5 horas da manhã, cara. Batendo meu padaria. Pô. Começaram a bater lá às 5 horas da manhã querendo comprar Querendo pão. pãozinho. Cidade pequena, pô. Cidade pequena, o pessoal acorda. Acorda com as galinhas. Acorda com as galinhas. Todo mundo queria comprar pão esse horário. Meu avô ficou Foi lá. pressionado a fechar. Aí tive que fechar. Então, minha primeira experiência foi assim. Depois, no ensino fundamental, eu gravava jogo, porque, igual eu falei, não sobrava, né, cara? Então, eu estudava Você estuda em colégio particular, a realidade de quem estuda lá é completamente diferente da tua, né? Sim. Então, eu estudava lá, todo mundo tinha dinheiro para comprar lanche. Pô, eu não tinha isso. Eu senti isso na pele. Entendeu? Eu não tinha isso. Então, eu estudei, foi até no Radiane, estudei no Radiane durante a minha infância toda. Depois eu fui pro ICT. Mas eu sempre tive que me virar. Então eu comprava, vendia DVD, gravava jogo, gravava os negócios e vendia. Aí eu fui pro ensino médio. Tudo né? coisa que não existe mais hoje, né? Você vê, a gente, como que o tempo mudou, né? A época gente de Play gravava 1, de DVD, computador. cara. Tinha o Nero, né? A gente gravava com o Nero. Nero. Vendia R$6, R$7, R$10 o jogo. Mas enfim, aí dava pra fazer alguma coisinha. Pode crer. E aí eu fui beleza, até os 15 anos de idade, nessa época eu fazia meus negócios por fora, mas eu jogava bola, né? Meu nome é Breno Ramos e o do meu irmão é Ítalo Ramos, que meu pai falou que nome de jogador tinha que ser nome curto. Nome curto. É? Meu pai era aficionado com isso. Maneiro. Porque meu pai jogou bola. Jogou no Flamengo, jogou no time, na categoria de Caramba, base. Só que ele não tinha dinheiro para se manter, teve que voltar. Ficou pra trás. Teve que ir pra enxada. Aí, enfim, até os 15 anos de idade, eu tava jogando bola ainda. Só que aí aconteceu várias coisas lá que eu quis parar. Entendeu? Porque, cara, foi a primeira vez e única que eu desisti na vida. Até porque eu jurei que era a primeira e única vez que eu ia desistir do negócio. Cara, eu desisti. Aconteceu um monte de piranhagem lá, enfim. Esses negócios que tem em futebol, que era pra gente... Prostituição danada, né? Pô, o cara dava dinheiro Era nosso ano de campeonato carioca. O cara tava recebendo dinheiro, né? Pra colocar uma galera. E depois a gente descobriu isso, enfim. E um monte de gente, inclusive do meu time, saiu nessa mesma época. Eu parei de jogar bola também nessa época e foquei no estudo, né? E aí, com 16 anos, eu comecei a trabalhar. Com 15 anos ainda, até o final do ano ainda jogava bola, depois eu comecei a trabalhar. Aí entrei na Correta como estagiário, estagiei em um monte de setor lá da Correta. Então, Correta é uma loja de material elétrico. De material Não, elétrico. Material de construção, E é isso aí. elétrico também. Tem também elétrico. Trabalhei lá, fiquei em várias Lá no áreas Aterrado? lá no Aterrado. Trabalhei e aí com 17 saí de lá quando terminou o prazo do estágio e já engatei. Fui para a CSN. Eu já estava em processo para entrar para a CSN. Eu fazia... Você fez escola técnica ou não? Fiz. Não, em CT. Fiz curso técnico. Tá. Eu estava cursando administração na época. Enfim, saí da Correta, entrei na CSN e, cara, mas nessa época, assim que até quando eu jogava futebol, eu já lia muito. Sempre fui muito de ler. Gostava muito de mexer com computador e lia bastante. Então, gostava muito de ler livros sobre empreendedorismo. Legal também. Isso aí legal. vai dar pano pra O mano. primeiro livro que mais me chamou a atenção quando eu li nessa época foi o Pai Rico, Pai Pobre. É o meu livro. E também Os aconteceu a Segredos mesma da Mente coisa. Milionária, do Terra Viecker. Então, Maneiro. eu era novinho, cara, e já tava preparando minha cabeça, né? Pro que viria mais Você tarde. diria que essa é a maneira que você mais aprende, lendo? Com certeza. Óbvio que na prática também a gente aprende muito, mas é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros do que... Cara, leva muito tempo. Leva tempo. Leva aprender com o tempo. próprio A erro. gente aprender com o próprio erro leva tempo. E o nosso tempo é escasso, né, cara? Então, o ideal é a gente aprender com o erro dos outros. Mas na prática a gente aprende, obviamente, muita coisa, né? E aí eu já li esses livros, fazia estágio na CSN, ganhava R$213,66. Aí você viu que seu pai dentro de casa era o seu pai pobre?
Assim, Sim, de acordo com o livro. Para quem não leu ainda, tá, gente? Aconteceu a mesma Sim. coisa comigo. Meu pai era da CSN também. Na hora que eu olhei para dentro, falei, caramba, preciso buscar meu pai rico. Porque meu pai que tá aqui, que é o de sangue, é o meu pai pobre. Esse livro do Kiyosaki, né? O Pai Rico, Pai Pobre, ele há 20 anos atrás, óbvio que tem inflação isso tudo, mas há 20 anos atrás ele seria hoje como se fosse um livro de R$10. Pouquíssimas pessoas davam valor para esse livro. sim, Hoje, não, você não compra livraço. ele por menos de R$60, não. Livraço. Doideira. Até hoje esse Até livro hoje, ainda... se você Sim. ler, Sim. Sim. É porque ele fala de mentalidade, né? E realmente tem que preparar primeiro o interior para depois a gente, como consequência, ter aquilo no exterior, né? Mas enfim. E aí eu fiz estágio na CSN, fiquei dos 17 até os 18. Lá também aprendi bastante coisa. Trabalhei pra caramba, tá? Na CSN não tem quem não trabalha, pai. Não tem jeito, meu. Cara, trabalhei pra caramba lá e aprendi a dar valor ao dinheiro, né? E nessa época, eu tava estudando muito questão de mercado de capitais. Eu fazia até um curso ali na vila, ali, na Investop na época. Ali com o rapaz ali, o Sérgio, era novinho. 33, né? Na 33. Já era afiliado da XP. Fiz um curso lá e investi. Foi a primeira vez que eu investi. Investi na Petrobras na época, Petri 4. Estava R$7. Anos mais tarde, até depois ela foi para 22 e pouco. Foi na época que tava esse negócio tava descobrindo corrupção pra caramba lá dentro e tal. E, cara, então foi ali minhas primeiras experiências com empreendedorismo, com fazer dinheiro e tal. E investi com um pouquinho de dinheiro, porra. Pode ver, eu ganhava R$213 por mês. Eu paguei meu curso e investi em um lote de ações da Petrobras. Entendeu? Beleza. E aí, A experiência com investimento morreu aí? Oi? Investimento e capital de risco, essas coisas morreu aí, não? Não, é assim, eu ainda faço alguns investimentos, mas agora para virar carreira... Entendi. Não, entendeu? Foi só ali mesmo e tal, mas não virou carreira, não. Só que até de acordo com esses livros, eu estava buscando outras fontes de renda. E aí, tinha alguns amigos meus nessa época que vendiam roupa, alguns conhecidos. Foi aí que eu comecei a entrar. O que eu fazia? Eu falei, caraca, foda que não tô com muito dinheiro para comprar. Eu chegava e falava com eles, tem como deixar uma bolsa de roupa lá em casa para eu, meu pai, meu irmão, a gente ver? E aí, daqui 2 dias mais ou menos, você pega lá e eu te aviso o que eu fiquei. Eu pegava essas roupas... Saía com a bolsa. Pô, ele vendia R$25 cada peça. Levava no colégio. Rapaziada, qualquer peça, R$50. E aí vendia por R$50, já fazia o dobro, a mercadoria não era minha. Aí passava 2 dias, chegava lá, eu fiquei com 17 peças, vamos colocar. Você assumiu uma distribuição sem contrato nenhum. Isso aí. Quase um dropship, né? Isso aí, dropshipping, ó, de raiz. Basicamente. E aí eu chegava, falava com ele, né? Pegava mais de mais de uma pessoa, assim. Tinha esses colegas que vendiam roupa. Falava, vou ficar com 17 peças, o que você consegue fazer pra mim? Negociava preço. Ainda barganhava mais ainda, não é? Barganhava mais, já com o dinheiro na mão e as peças já na mão da galera, né? Às vezes ele me dava 1 ou 2 peças, eu já tava com o dinheiro na mão e ainda parcelava. Falava, eu consigo te pagar em 3 vezes. Que aí eu fazia capital com... Isso aí, capital de giro. Maneiro. Fazendo fluxo de caixa. E, cara, eu comecei exatamente assim. Maneiro, foi exatamente assim que eu comecei. E aí depois, cara, eu queria pegar a experiência com venda. Eu era meio tímido ainda, eu falei, cara... eu vendo bem, mas para bater na porta, sabe? De bater de porta em porta, ir no comércio aí, sair oferecendo roupa, tá faltando ainda mais um pouco, talvez de técnica, de atitude também. E eu queria arrumar um emprego de vendedor, cara, para aprender. Até em um dos livros também que eu li na época, o cara falava, cara, você vai abrir um negócio, você tem que trabalhar pelo menos 6 meses nele. Pra você começar a entender do negócio. Básica. Né? E eu queria aprender a vender, cara. E aí eu comecei a vender móveis. Trabalhei na loja de um amigo meu, Ana Clara Móveis. Aí comecei a vender móveis, fiquei lá exatamente aí uns 6, 7 meses mais ou menos. Entrei, eu falava, caraca, eu não entendo nada de móvel. Nada. O que eu tô fazendo aqui? Tipo de... Como é que fala? Tipo de madeira. Cara, eu não entendia absolutamente nada de móvel. Comecei a estudar, né? No primeiro mês eu encontrei bastante dificuldade em vender. Aí comecei a estudar e comecei a de fato vender. Comecei a atender o pessoal e aí fui evoluindo, entendeu? E aí, no primeiro mês eu encontrei bastante dificuldade, né? Tive que aprender, mas eu estudei, enfim, estudei pra caramba sobre imóveis. E, cara, foi uma experiência muito boa, porque quando eu entrei lá como vendedor, eu entrei para disputar com uma pessoa vaga. E essa pessoa já tinha experiência com móveis.
Entendeu? Então isso fez eu sair 1000% da zona de conforto. Pô, eu tinha que disputar com uma pessoa que já tinha experiência com vendas e já tinha experiência com móveis. E aí, cara, enfim, na primeira, segunda semana eu tomei uma coça. E aí depois que eu ia estudando material, estudando tudo, eu tinha argumento com o cliente. E aí eu fui aprendendo e fui ficando bom, resumindo. Depois de um mês... Que é uma parada aqui em negócios, né? Se você já carrega uma experiência, na vasta maioria das vezes, se o cara não for humilde, aquilo vira uma desvantagem, né? Sim. Porque o cara não estuda, o cara não se prepara, você chega com sangue no olho. Por isso que existem algumas empresas que só contratam neófitos, né? Que são aquelas pessoas que não tiveram experiência, porque essa pessoa tem gás em aprender sobre o produto. E é igual o time... E o cara vem cheio de outras empresas, cheio de... Como é que fala? Mania. Vícios. Vício. O São Paulo, por exemplo, é famoso por isso, né? Nós vamos criar jogador em casa. Não vou trazer jogador de fora. Então os caras criam do jeito que eles querem. E aí depois eu peguei a vaga e comecei a vender bem. Ganhava bem, né? Porque eu era bom vendedor. Nisso você já estava com quantos anos? 18. 18 anos. Fazia faculdade de administração e vendia também a roupa por fora. E você aí, foi fazer faculdade pra quê, cara? Você empreende desde os 8 anos de idade. Você foi fazer faculdade pra quê? Na verdade, eu ia fazer ciências econômicas, que é a área que eu gostava. Estava ali perto do período que eu tive contato com o mercado de capitais. Legal. Só que aqui já não tinha mais o curso, ou ia ter que fazer lá em Seropédica, ou ia ter que fazer lá em Resende. Se eu fosse fazer em Seropédica, que era federal, eu ia ter que ficar lá o tempo todo, né? Praticamente na faculdade, não ia ter tempo de trabalhar e tal. E aí eu fiz administração, que era a minha segunda opção. Entendeu? Então por isso que eu fiz a faculdade. Até também porque eu vim de uma família que, igual meu pai também queria que eu fizesse fazer a faculdade. O sonho dele era que, na verdade, que eu não fosse jogador de futebol. Agora o plano B é que eu tinha que estar formado. Legal. Mas aí eu fiz o curso de administração. Nesse mesmo período eu estava trabalhando lá na Ana Clara, fiquei por volta de 6 meses lá e vendia roupa, né? Vendia roupa por fora. Aí como que eu estava vendendo roupa nessa época? Não era de amigo meu mais, foi da seguinte forma. Quando eu comecei a trabalhar com roupa, que eu estava aí com meus 16, até os meus 17 anos, que eu pegava roupa ainda de amigo e tal para vender, eu me deparei com um amigo do meu pai num churrasco. Ele tinha uma irmã que morava lá nos Estados Unidos. E aí ela vinha para cá de tanto tempo, ela era pesquisadora. E aí ele me indicou, né, para trazer roupa para eu vender e também me indicou site para comprar. Na época o AliExpress estava começando. É o dropship raiz 2.0. Traz na mala. E, cara, quase ninguém comprava lá e tal. E tinha muita coisa boa lá. Tem até hoje, né? Mas tinha muita coisa boa lá na época e tinha a galera também que trazia. E aí eu comecei a comprar dessa mulher. E aí depois eu comecei a vender mais. O tempo foi ficando mais curto, né? Para reposição. Pra você ou ela trazia? Ela trazia. Tá. Ela trazia para mim. Ela vinha de 2 meses, 3 meses. Demorava muito imposto, tudo parava na alfândega. Ela trazia. Só que trazer também, às vezes, era meio doideira, né? Mas, enfim. E aí eu fui vendendo assim. E eu vendia móveis e vendia também roupa. Entendeu? Fazia as duas coisas. Até que chegou um momento que eu comecei a vender muito bem a roupa. E aí eu falei, agora já é hora. Já tô sabendo vender. Vou pedir demissão para eu dedicar agora lá ao meu ramo. na loja de imóveis. Estava na loja de imóveis. E aí eu pedi demissão. Foi exatamente quando, vamos supor, eu comecei a trabalhar lá em meados do ano. Eu tinha 18 anos, né, na época. Aí fiz 19 anos em dezembro. Em janeiro eu saí e comecei o negócio de roupa. E aí... O seu negócio de roupa que você diz é o know-how? Não, na época não era know-how. Não tinha nem nome. Não tinha nem nome. Era Breno vendendo roupa. Lá no seu bairro? Lá no meu bairro, em Santo Agostinho. E aí eu procurei um sócio, cara. Eu falei, vou procurar um sócio. Tinha um amigo que vendia roupa. Eu vou procurar ele porque ele já tá mais por dentro, já tem carteira de cliente. Enfim, procurei um sócio e a gente começou a vender roupa junto. Entrei com R$1.000 na época, ele entrou com a carteira dele, com um pouco de mercadoria também que ele tinha. E aí a gente foi comprando e vendendo. Enfim, até que passou aí uns 2 meses mais ou menos. Ele tinha um negócio também de Herbalife, ele tinha um estúdio. E aí ele tava ficando muito no estúdio, ele tava desfocando um pouco disso e eu já sabia onde que eu queria chegar, né? Eu tava e aí eu conversei com ele e a gente finalizou naquele momento. Eu comprei a parte dele por R$1.000. Eu comprei a parte dele por R$1.000 e continuei sozinho. E aí fui alavancando.
O que aconteceu com esse cara hoje, assim, só de curiosidade? Cara, Porque a parte dele de R$1.000 virou isso daqui. Tem muito tempo que eu não vejo ele, mas ele, na época, continuou com o negócio da Herbalife e ficou com... Ficou magrinho. Ficou saudável, mas ficou... Pobre. Não sei como é que tá hoje, pra ser sincero. Não tem muito tempo que eu Deus não o vejo. tenha. Mas ele é gente boa e tal. Mas é questão de pretensão também, né? Eu tinha meus planos, ele tinha o dele. E é isso. Aí com 19 anos, eu já namorava a minha atual esposa, né? Só que foi igual a história do meu pai. Dos meus pais. Ela morava em Minas, uma cidade pequena, fica daqui 6 horas. E aí eu trouxe ela nessa época. E ela começou a trabalhar comigo, entendeu? Ela começou a trabalhar comigo lá nessa lojinha, lá na casa da minha mãe, e ela começou a fazer faculdade. E aí, cara, veio o problema. Por quê? A gente ia morar junto, ela não ia morar na casa dos meus pais. Então, nas férias ela veio, me ajudou. Aí eu aluguei um apartamento, entendeu? E eu tinha que alugar uma loja. E, aí veio a responsabilidade. Eu já tava com uma base de clientes e tal. Eu falei, agora é o momento, então. E aí fui atrás de uma loja. Foi onde a gente abriu a primeira loja lá no Santo Agostinho. Foi uma lojinha pequenininha que fica próximo ao Sinal. Aí eu mudei para um apartamento lá e também aluguei a loja na época. É aí que o negócio sofre o primeira puxada de freio, né? Porque até então você tá livre, fluxo livre, capital de giro, renda sua, Prolabore, tudo é a mesma coisa. Né? Vai entrando, de repente... Pum, 3 contas todo mês tem que pagar, já começa no negativo. E aí, como é que você, dali para frente, o que você teve que aprender? O livro, os conhecimentos que você tinha de livro era suficiente, não era? Como é que foi? Na verdade, cara, foi muito bom porque foi mais um empurrão, né? Falou, agora eu tenho responsabilidade. Há tantos meses atrás, a minha responsabilidade era só comigo mesmo. Agora eu tenho responsabilidade com a mulher, né? Embora ela trabalhasse também comigo, eu tenho responsabilidade com casa, tenho responsabilidade com uma loja que eu alugo. Eu pagava R$550 de aluguel na loja, mas pra mim na época era uma fortuna, né? Você já tinha uma graninha pra abrir essa loja ou foi com a cara e com a coragem? Cara, eu nunca fui gastador. Eu sempre fui econômico, entendeu? Eu sempre economizei, sempre trabalhei com dinheiro guardado. Bom. Entendeu? Desde sempre. Eu gostava de ter o meu dinheiro guardado. Se liga aí. Nunca fui... Então nem minhas próprias roupas... Você foi com um caixazinho pra fazer a montagem, com capital de giro. Eu fui com um caixa mínimo, meu capital de giro dava aí uns 2 meses de operação, vamos colocar. Tá. Só que, cara, esse tipo de operação é igual quem trabalha com confecção. É mais simples porque você vende, você compra. Você vende, você compra. Entendeu? Então é mais simples. Né? Esteira. Você tem que assegurar ali teu custo fixo, né? E um mínimo ali para mercadoria. Então eu abri a loja com um capital pequeno, mas com um capital que me assegurava pelo menos ali uns 2, 3 meses de aluguel de tanto coisa pessoal minha quanto aluguel de loja, operação de loja. Não tinha funcionário era eu, né? Eu e a minha esposa. E começamos ali. O meu objetivo era abrir uma loja nova a cada 6 meses. Começou quando a gente brabo, já comecei. Num país onde 70% dos negócios fecham em menos de 2 anos. Meu objetivo é abrir uma loja nova a cada 6 meses. Uma loja nova a cada 6 meses. E aí, chegamos ali no primeiro mês, beleza, comecei a aumentar o meu faturamento, porque eu não estava vendendo mais só para minha base. Eu comecei a vender para quem passava ali, embora o ponto não era muito bom de fluxo, entendeu? A loja era pequena também. O provador era o banheiro. O banheiro tinha que estar limpinho. Também divulgando em mídia social. É muito forte em mídia social orgânica. Olha, o meu foco... Com toda a sinceridade do mundo, meu foco quando eu acordava era preciso prospectar cliente, preciso vender. Meus amigos até falaram, cara, você tá maníaco com isso. Eu trabalhava todo dia e preciso vender. Até porque eu não tive isso em casa, né? Assim, o meu pai nunca foi vendedor, só que o meu pai sempre foi muito trabalhador. Para ele poder assegurar nossas coisas, meu pai sempre trabalhou todos os dias. Meu pai, pra você ter noção, ele chegava do 0 hora, ele chegava às 6 horas da manhã, ele tomava café e ia instalar portão, Caramba. Todos os dias, eu não lembro. A gente nunca foi, né? Na época a gente nunca tinha ido de hotel, nunca tinha ido passear, a vida do meu pai era só trabalhar, cara. Entendeu? Que loucura, né? Então eu já venho desse meio, entendeu? Eu venho desse meio, que as coisas não são fáceis, é difícil pra caramba. Com todo respeito, né? Você já vem de uma família de workaholics. Sim, meu pai,
Meu pai é exemplo pra mim em várias coisas, honestidade, em várias coisas, trabalho duro pra conquistar o que ele quer, né? E, cara, meu pai é fenomenal, meu pai e minha mãe, e sempre me deram apoio, dentro das limitações. Mas, e aí, cara, primeiro mês, segundo mês, aí a gente começou a aumentar o faturamento ali, porque, como eu disse, comecei a vender para mais gente, né, sem ser da nossa base, só que aí vinha aquela questão, cara, eu preciso buscar uma marca, preciso virar revendedor autorizado de alguma marca. E aí você já começou já abrindo o CNPJ, tudo direitinho? Ou você começou na comecei tudo direitinho. Ah, legal. Fui atrás do contador, com o alvará, com tudo. Bacana. Entendeu? Comecei tudo, com tudo certo. Só que eu ainda não era revendedor autorizado de nenhuma grande marca. Pô, Por que essa sacada, assim? Muita gente que vai ver esse podcast não trabalha com o ramo de moda, não trabalha nesse nicho. Eu já reparei que é bem comum você ter uma âncora, uma marca âncora, né? Aqui a gente pode falar, a gente vai falar da Vans, vai falar da Headley, que até tem uma história curiosa, né? Que vocês vendem mais Headley do que a própria Headley, né? No varejo deles. Por que tem que ter uma âncora? Qual que é o segredo disso? Por que não desenvolver a sua marca? O que te fez chegar nessa conclusão? Na realidade, nosso ramo é o seguinte, se você não trabalha direto com a marca, você está trabalhando, de certa forma, na ilegalidade. Entendeu? Você não está trabalhando com a nota... até com emissão de nota fiscal, mas mesmo assim, você não é revendedor autorizado da marca. Entendeu? Então pode ser que alguém venda um Nike sem ser um revendedor autorizado da Nike, né? Sim, mas a qualquer momento a Nike pode chegar lá e intervir. Você não é autorizado a trabalhar com aquele calçado. Entendeu? Você pode importar, você pode fazer o que for, mas você não é autorizado a trabalhar com aquela marca. Entendi. E aí você fica com o crescimento limitado, né? Você trabalha na legalidade. E medo, né? Medo também, de certa forma. Mas eu busquei as marcas, mas nenhuma marca iria vender. Primeiro, loja pequena. Segundo... Pouco tempo de CNPJ. Pouco tempo de CNPJ. Enfim, e esse ramo, cara, ele é um ramo muito... É muito fechado, vamos dizer assim, entendeu? São poucos revendedores autorizados. Quase isso. A primeira marca que abriu... A gente entrou em contato com várias marcas. Nem a Eco United quis vender pra gente. A Eco United já estava quebrada. Cara, o cara foi lá para pegar o pedido. Foi a primeira vez que o representante foi lá pegar o pedido. Ele foi lá pegar o pedido, ele foi com um talãozinho. Ele olhou a loja assim, pegou lá o pedido, foi um pedidinho, vamos supor, de 2, 3 mil reais. Tô esperando chegar até hoje. Até hoje não chegou esse pedido. Não sei Você pagou ou não? Não. Entendeu? A gente... É porque... Você oficializa o pedido e depois fatura. Passa o cadastro e tal. Passei o pedido, pode depositar aí pra gente faturar e tal. Mas não, acho que ele menosprezou, enfim, mas não vendeu. E, cara, a gente sempre ficou em cima da Cavaleira. Reserva, várias outras marcas. Só que eles... Não. Só que aí a Cavaleira trocou de representante. Foi na época que a Cavaleira trocou a representação. Então era uma oportunidade. Por quê? Representante novo, provavelmente está abrindo mais praça, quer fazer e o nome. aí a gente foi atrás e ele respondeu a gente. Aí eu falei, caraca, e agora, hein? Se o cara ver a loja aqui, ferrou. Tive que reformar a loja com o mínimo ali possível, né? Reformei a loja ali com o mínimo possível, deixar ela um pouco mais bonita. A loja, cara, ela tinha bem menos de 20 metros quadrados, ela era pequenininha também. Ela tinha algo em torno aí de 16 metros quadrados, 17, pequeniníssima, né? E aí fizemos um provador também, né? Porque era no banheiro, pô. Arrumamos um jeito de colocar maquiada no pavão, meu irmão. Porque a loja era pequenininha. Deu uma tapeada nela, mandamos foto e tal. Aí beleza, falaram... Até isso é um obstáculo para o crescimento, né? Porque você precisa de um espaço maior para estoque, para cliente, para logística, para tudo isso. Mas ao mesmo tempo, antes de ter tudo isso no seu faturamento, você precisa impressionar o cara que vai vender uma marca grande, né? E aí... Eu aprendi a tirar foto de alguns ângulos que parecia que a loja era 10 vezes maior. Né? Eu tirava da arara assim, parecia que tava com uma profundidade de roupa. Eu falei, e agora, 5 camisas na arara ali. Aí beleza, então beleza, vem cá para fazer o pedido da nossa coleção tal. Eu não lembro na época se era primavera, acho que era primavera, não lembro. Sei que fui lá. Fui lá na Cavaleira, falei, caraca, e agora? Lá no Rio, lá em Copacabana, né, o escritório na época. Eu falei, ferrou, os caras, novinho. Eu com essa idade, os caras não vão querer me levar... Os caras não vão me levar a sério não, pô. Aí cheguei e chamei um professor da faculdade para ir comigo.
Chamei ele, falei, pô, vamos lá comigo, lá você fala, sei lá, que você é meu investidor. Né? Aí o cara chegou na hora e ainda falou que era o meu pai. O cara falou que era o meu pai ainda, depois pra sustentar isso aí. O pessoal, e aí, como é que tá seu pai? Eu falei, pô, tá bem. Eu falei, caraca, acho que eles acham que meu pai é outro, ferrou, uma hora eles vão... Mas enfim, cara, compramos, primeiro pedido, o mínimo era 20 mil. Eu tinha 20 mil e alguns quebrados. Falei, ferrou, como é que eu vou pagar aluguel agora? É tudo de cavaleiro. Como é que eu vou pagar aluguel de loja, aluguel de apartamento? Como é que eu vou pagar minhas... Como é que eu vou comer? Como é que eu vou fazer? É sem sacanagem, cara. Era 20... Eu tinha não tem 20 negociação, mil. não? Não, o primeiro pedido é só à vista. Eu também nem ousei negociar. Os caras já estão querendo. Não dá. Já consegui fazer com que os caras me vendessem. Cara, e é antecipado. E o pedido, ele só chega dali 3 meses, mais ou menos, né? Caramba! Pô. Aí fui e paguei, levei cheque. Achei que era na hora lá que tinha que pagar. Falei, pô, será que tem que pagar aqui no cheque? Mas não era, né? Depois tem que fazer o depósito para eles aprovarem e produzirem o pedido. Fui, fiz a coleção e tal. Aí pegamos ali o desconto de à vista e pagamos. Tivemos que pagar à vista. Aí deu 20 mil. Só sei que eu tinha 20 alguns quebrados e o pedido deu tipo 20 mil e pouquinho também. Você sabia que demorava esse tempo todo para chegar? Cara, mais ou menos. Eu já sabia que ia ser mais ou menos assim, só que eu não sabia que era 3 meses. Eu achava que era muito, 2 meses. Eles vão fabricar ainda. E eles ainda são mais rápidos. A Vans, por exemplo, a gente está com todos os pedidos de 2022 comprado. Daqui a pouco começa o pedido de 2023. A Lacoste também é assim. Caramba. É de 6 a 12 meses de antecedência. Caraca! E outra, o orçamento eu tenho que passar antes, pra gente fazer a conciliação de crescimento e tal, junto às marcas. Negociação, né? Eles fabricam com dinheiro. Não, mas agora a gente tem prazo, a gente só paga depois que a mercadoria chega, né? Tá. Tem é só o primeiro 60, pedido 90, que... Depois do... Depende da marca, sim. Depende do teu tempo CNPJ, depende da marca. Se o representante também tá acreditando em você ou não. Oi? O quanto você movimenta. Depende de tudo. A Redley deve mandar caixa de tênis pra vocês de graça aqui, pô. Vai. Manda. Mas foi assim, cara. A gente começou... lá nessa loja e foi meu primeiro pedido. Eu cheguei, cara, sem sacanagem, eu fiquei sem dormir. Eu falei, e agora? E, cara, e não foi muito fácil, né? Eu não tinha um investidor e tal. E eu comia arroz com salsicha e farofa, juro por Deus. A minha mulher, ela lembra dessa história. A gente comia arroz, salsicha e farofa. Não tinha como a gente... empreendedor. Cara, eu não tinha ventilador, pô, em casa. E o lugar onde eu aluguei pra morar era em cima de uma padaria lá, que era o lugar mais barato, que era em cima do forno, ninguém queria alugar lá. Aquela fumacinha do forno. Cara, no verão. Eu levantava de noite, de madrugada, tomava banho gelado pra voltar pra cama molhado. Caramba. Ué. Porque ou eu comprava mercadoria, ou eu investia no negócio, ou eu... E pode até parecer que eu tô exagerando, mas não é. Quem até me conhece de perto lembra dessa história. Cara, a gente era... Emagreci pra caramba na época. Minha esposa também emagreceu pra caramba. Mas enfim, fomos tocando o negócio. Ficou com aquilo na mente que você tinha feito uma merda ou não? Não, momento algum. Né? Eu já sabia que eu ia passar. Por isso que é bom você ler biografia, você ler um monte de livro. Você sabe que uma hora você vai passar por um momento desse, cara. Apertinho, né? Nem tudo são flores. Nem agora. Obviamente que os níveis são diferentes, né? Agora não é um apertinho, é um apertão, né? Mas o fluxo aumentou demais. As histórias se repetem, né, cara? O aperto, o calor, né? Eu gosto de brincar que o ar-condicionado de pobre é receita de pneumonia, né? É banho gelado e ventilador ligado no peito. Cara, as histórias se repetem. Muito interessante isso daí. Mas aí, enfim, a gente passou por um período assim, cara, que foi bem complicado. Mas seguimos e aí chegou a Cavaleira, né? Começou a chegar na hora. Aí veio o desafio. Vendeu? Então, aí que tá, tô acostumado a vender roupa de R$60, 50, Cavaleiro era 149, lá no Santo Agostinho como é que eu faço? Aí veio outro problema também, os caras da Cavaleiro queriam vir visitar a loja. Nossa. Eu falei, caraca, ferrou. Aí eu tive uma sacada, cara, que foi fenomenal, foi essencial. O que eu fiz? Vamos lá. Isso eu já tava aí, por exemplo, eu consegui a Cavaleiro, eu tinha uns 2 meses de loja. Chegou a Cavaleiro, eu tinha uns... Pô, foi rápido, 2 meses de loja, nem passou aperto. Por aí. 2 meses, 3 meses de loja que eu consegui fechar com a Cavaleiro. Só que quando eu estava em casa para abrir a loja, eu já estava tentando fechar, entendeu? Então eu fiquei um tempão, cara. E depois também da Cavaleiro eu tentei fechar com outras marcas, ficava mais a reserva, por exemplo, fiquei mais de um ano mandando e-mail pros caras lá, né? Pra representação, enfim, para depois conseguir trabalhar depois de anos, conseguir trabalhar com a marca.
Cara, chegou a Cavaleira, né? Eu tinha uns 5 meses de loja, mais ou menos, estourando 6 meses. E aí, o que eu fiz nessa época? Eu quis dar um outro passo também. Eu falei, cara, a gente, se ficar vendendo essa marca aqui no Santo Agostinho, não vai dar certo. Aluguei uma loja no Retiro, que é onde é a nossa loja até hoje. Aluguei uma loja no Retiro, era só um pedaço. Aluguei a loja e falei, caraca, cara, pago R$550 de aluguel no Santo Agostinho. Agora o meu aluguel lá no Retiro é, sei lá, acho que na época era 2.800. Um pedaço da loja, né? Porque hoje depois ela dá volta, né? São depois duas a gente lojas. pegou, a gente foi quebrando e tal. E aí aluguei lá. Beleza, e o pessoal da Cavaleira veio. Aí eu falei, vou aproveitar que eles vão vir, vou levar eles lá para ter uma projeção de crescimento, porque eles não vão gostar dessa loja nossa. Mas pelo menos eles já sabem que a gente está com uma projeção de crescimento. E aí, cara, o que a gente fez? Eu chamei vários amigos, falei, galera, o pessoal da Cavaleira vai vir, ferrou, os caras vão ver a loja desse jeito, esses caras vão me cortar. Vai lá e compra. Só para eles verem que tem volume, e aí eu devolvo o dinheiro para vocês. Mais uma tá história passando repetida, né? A cartão. menina da Havaiana, tudo. Para os caras verem que eu tenho volume, que eu vou pedir prazo, então senão eu não vou conseguir comprar mais da marca, vai ser meio complicado. Porque o que acontece? Você compra. Depois de 3 meses já é a próxima coleção. Então, às vezes, antes de você receber a coleção inteira, Já tem que comprar de novo. já tem que comprar de novo. Como é que eu ia fazer? E aí, enfim, o pessoal da Cavaleira chegou. E nesse dia teve a operação da Polícia Civil lá no Santo Agostinho. Teve helicóptero pra caramba, carro pra caramba. Ó o Gustão, baile funk todo aí. E o pessoal da Cavaleira chegando nesse Caramba, Aí chegou, e aí que e tal. doideira. Aí, nesse dia, foi o primeiro dia que meu irmão foi trabalhar lá comigo. Fiz um uniforme até pra parecer mais profissional. Aí, beleza. Aí chegaram, aí não parava de entrar gente, né? Que eu mandei mensagem, o pessoal chegou. E pá, aí um ia, comprava 1.000. O outro 600, o outro não sei como. Eu falei, galera, não compra só Cavaleira não, senão vai ficar muito na Vai cara. ficar muito... Aí comprava um produto da Cavaleira e comprava produto de outra marca. E foi indo assim. E aí o pessoal da Cavaleira, caraca, movimento do canal, né? Eu falei, não, aqui Os caras são brabos. dia de quinta é assim mesmo. Dia de quinta. Dia de operação da Polícia Civil, bomba. A favela desceu toda, pô. Aí, beleza, aí foi fluidez. Caraca, meu irmão, pô, que fluxo aí, cara, e tal. Pô, que legal. A loja pequenininha, mas eu falei, a gente alugou outra loja lá no Retiro. Levei eles para conhecerem a outra loja, que era um pouco maior, né? Aí, enfim, conheceram lá, almoçamos juntos. Resumindo, saíram de lá falando com o representante da Calvin Klein para começar a trabalhar com a gente, que a gente estava fazendo um trabalho bom, com projeção de Caramba, crescimento. eles indicam? Pra Indicam, pô. fazer um Tem muitos que são cross-branding, amigos, né? Aí eles estão prospectando, indicaram pro representante da Calvin Klein. Aí comecei depois com a New Era, também veio um atrás do outro. Aí depois começou a vir atrás de mim. Tá. E aí, enfim, almoçamos e tal, e conseguimos. E aí começou uma tribo indicando você aí? Na realidade, esse ramo, às vezes o representante ele representa várias marcas, né? Ou às vezes ele conhece vários outros representantes, né? Tem escritório, por exemplo, no mesmo corredor, no mesmo local. E aí a gente foi... E também o mercado vai conhecendo isso, né? Eles estão sempre, às vezes, prospectando cliente novo. Ainda mais nessa época. Tinha muita gente que não estava muito boa da perna. A gente pegou a época aí de 2015, né, cara? Que a gente começou. Então... O Brasil já estava começando a dar uma afundada nessa época, né? Época de Dilma e tal. O Brasil tá afundando desde 1800, meu amigo. Doideira. Mas enfim, e aí a gente foi fechando outras marcas e tal. E a gente foi expandindo a loja, né? Passou 6 meses, a gente alugou a loja do lado, lá no Retiro. E aí você começou a falar com a galera, não, pera aí que eu vou ver se eu consigo colocar a sua marca aqui agora. Você já deu uma crescida, né, meu? Não, mas não... E assim, também a gente sempre teve um bom relacionamento, né, com os representantes, porque hoje o cara tá representando uma marca menor, amanhã o cara pode estar representando a Nike. Então a gente sempre também tratou todo mundo igual, não só por isso, mas também por mim mesmo, né, pelo meu jeito, eu sempre fui assim, meu irmão, enfim. E aí a gente alugou uma loja do lado, lá no Retiro, expandimos. Depois veio um concorrente nosso, na época, ofereceu a loja dele, a gente pegou a loja dele. Um outro tipo de trabalho, enfim, serviu muito de aprendizado. Era uma pegada totalmente diferente, né, do que vocês pegada faziam. diferente, uma pegada mais Vocês casual. não vendiam feminino, né, não, na época?
Não. Aí lá vocês continuaram com a feminino dele? Lá a gente continuou com o feminino dele. Entendi. Cara, eu particularmente eu não gosto tanto desse ramo, não. Uhum. Eu gosto mais do tipo de produto que eu trabalho hoje. Eu tenho mais know-how com isso, né? Enfim, a gente ficou com a loja aberta, né, por um tempo, por vários anos, e depois a gente fechou e para focar justamente também na know-how, né? E aí a gente passou a focar na know-how, a gente abriu outras lojas também nesse meio tempo. Hoje são quantas lojas aqui em Volta Redonda? 4 lojas em Volta Redonda e uma em Barra Mansa. Total de 5 lojas físicas. E tem pretensão e de e-commerce. expandir? Sim. Na física? Sim. E Cara, vamos entrar nessa parada aí, porque você é o gênio do e-commerce. Porra. Que a gente tava falando aqui no Isso aí. fora das câmeras. Backstage rolou vários assuntos interessantes. E eu já vi que você lê bastante. Você fala inglês? pouco, é porque eu não pratico, né? Porque não pratica, né? Posso Eu falar que acredito que você tenha lido bastante coisa também, só pelo que você citou Sim. aqui. Inclusive, os melhores conteúdos são em inglês. Perde a oportunidade quem não fala inglês, É. né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara. Todos os gurus, né, hoje, tirando a questão de um showroom, uma parada muito exclusiva, a gente estava falando aqui da loja da Vila, um potencial de montar um café, um bar conceito dentro da loja, enfim, a gente pode entrar nessa. Mas todos os gurus vão falar assim, cara, o online dá muito mais, fatura muito mais, o fluxo de caixa é mais fácil, o custo fixo é menor, e por aí vai. Por que abrir outra loja física? Cara, primeiro eu discordo. O e-commerce ele tem muito mais custos do que a loja Então física. é uma ilusão. Esse Olha que negócio de doideira. completamente. Isso aí é uma É novo novidade pra pra mim. mim. Muito mais custo. Isso aí eu te dou certeza. Custo fixo? O mesmo? variável também, porque é o seguinte, para você vender na loja física, obviamente você precisa ter uma praça boa, vamos colocar assim, pra você vender bem. Você tem uma praça boa, você já tem um fluxo orgânico. No e-commerce, não. No e-commerce, você está o tempo todo disputando no leilão, né? Você está investindo em marketing, você tem um envio. Outra coisa, o preço na internet é completamente diferenciado. Na loja física ou no e-commerce, você acha que o preço é melhor na hora de você comprar alguma coisa? Geralmente o online é mais barato. Então, e aí para você disputar preço também você acaba aplicando Você tem que markdown. baixar o seu preço, mas tem que lutar no Depende. leilão do anúncio. Depende do tipo de produto que você está trabalhando, né? Você está trabalhando com diferenciação ou com escala, né? Produto de escala, não tem jeito. É preço. É preço. É não a é produto de escala. É a guerra downhill, até o fundo do poço. Agora, um produto de diferenciação, por exemplo, um Vans, uma marca diferenciada, você trabalha, obviamente, ali na diferenciação. Mas aí você gasta com... investimento com anúncio. Você está brigando no leilão. Você falou de uma praça boa, né? Mas os 4 P's do marketing, você também tem o seu posicionamento, né? Sim. É preço, produto, praça e posicionamento. Então, para se posicionar no online, você vai investir acredita bastante. que é mais difícil. Por isso que existe pouco e-commerce. Porque as pessoas acham que para vender online é só você cadastrar o produto lá, ter um site bonito que vai vender. Não, você precisa investir pra caramba em tráfego. Você precisa planejar pra caramba. Você precisa definir teu custo por aquisição, né? Você precisa ver aonde você está disposto a investir para você fazer aquisição de cliente. Então, é um pouco mais complexo investir online. Só que é uma máquina, porque é o seguinte, no ambiente físico, para você crescer... É isso que eu ia te perguntar agora. Você vai levar 10 anos para você crescer até determinado nível. Por exemplo, quero vender R$1 bilhão por ano. Você vai levar talvez 10 anos para você vender isso com a loja física. Com o e-commerce, com 1 ano você consegue. Você escala com muito mais facilidade. Mais facilidade. Obviamente que você vai conseguir, só que você vai investir pra caramba em tráfego, você vai investir pra caramba em estrutura física também. Você tem uma ideia de proporção? Qual que é o ratio, né, disso daí? Tipo, eu investi 100 em Google Ads, Face Ads e vendo 300. Ou cara, não? assim, obviamente que o e-commerce ele vai por esses indicadores, né? Tem um ROAS, né? Que é o teu retorno sobre investimento em marketing, que dá para você ter uma noção de quanto que você vai ter que investir para trazer, só que não é um cálculo exato. Vou te dar um exemplo. Seu site vende, vamos supor, seu site vende 100 mil e você investe, vamos colocar aí, 20 mil em publicidade, não quer dizer que se você investir 40 você vai vender 200. 200. Não, entendeu? São uma série de fatores que entram. Produto, depende de como é escalável o teu produto, depende de vários fatores. Mês. Cara, tem mês que o custo de aquisição de cliente, o custo do marketing como um todo é extremamente elevado. Se for pegar aí o mês de novembro e dezembro, no nosso ramo, é extremamente disputado. Aí o lead aumenta de valor, né? Porque Aumenta. E aí a tua estratégia... E aí não aumenta só para você, aumenta para geral. No mercado. E justamente aumenta por conta disso. Porque tá o mercado inteiro comprando
a palavra-chave. É a lei da oferta ou e da investindo. demanda, né? E todo mundo querendo, todo mundo. vendedor querendo vender. vender também. Então ele paga mais caro para poder Sim. adquirir um cliente. Então, assim, não tem fórmula, tá? Só que a pessoa ela tem que calcular a margem dela baseado nisso, e aí ela vai você tá brigando com os caras da sua marca, né? Porque você tá brigando com um cara que vende em São Paulo. Porque esse é o marketplace, né? Você tá no Google, por exemplo, você não tem um endereço físico. Você tá brigando com um cara que tá em São Paulo, com um cara que tá em Curitiba, com um cara que tá em qualquer lugar. Sim, é. Que doideira. E assim, a gente tem que estabelecer, igual quem está começando, tem que estabelecer ali o valor, né, de aquisição que ele está disposto a pagar. Tem uma série de coisas para a operação dele também, pelo menos, se pagar nesse início, né? Mas enfim, é por isso que... Então, se alguém fosse começar um empreendimento na área de moda, como você começou, hoje, se é que tem como fazer essa recomendação, você recomendaria online ou físico? Ou os dois? Olha, se der para ser os dois, é o modelo ideal. Porque na loja física você tem muito mais margem, tá? Te dá uma margem de lucratividade também maior. Você tem um custo ali com o vendedor, obviamente, com o gerente, com aluguel de loja, uma série de coisas. Só que o online ele tem um custo maior. Isso eu posso te falar com toda a propriedade, tem um custo maior. Te dou certeza disso, tá? Então, se ele conseguir mesclar os dois, ou seja, fazer um modelo híbrido entre o físico e o online, cara, é igual a Magalu faz. A rentabilidade dela no e-commerce é menor, só que ela tem as lojas físicas. E ela usa as lojas físicas também como mini centro de distribuição, então cai mais ainda o custo. Outra coisa, ponto de coleta. Olha o valor que economiza por ano daí, né? com um cliente não retirar. Então hoje o nosso foco a gente vai de fato melhorar as nossas lojas, vai automatizar mais as lojas, tá? Vai transformar elas em mini centro de distribuição. O que é automatizar as lojas? Então, transformar em mini centro de distribuição e integrar elas junto ao site, tá? Porque a pessoa pode comprar um produto que eu só tenho na loja da Vila e a gente envia de lá mesmo. Ou seja, a gente vai transformar ela em um mini centro de distribuição. A gente quer também... Ou a pessoa pode recolher lá. Isso aí. O hoje ela não consegue fazer isso. Consegue. Consegue? Já consegue. Porém, não em 2 horas. Mas é um trabalho manual gigantesco, porque você liga para fulano de tal, dá baixa nisso daí. Leva 24 horas, mais ou menos, né? Já é, de certa forma, automatizado, mas leva 24 horas. Porque a pessoa compra, eles fazem a separação aqui no CD, eles fazem a separação e aí o motoboy leva para a loja. Não é usando o estoque dela. Entendi. Porque é uma responsabilidade muito grande. Igual a gente estava conversando aqui em off. Pô, se eu tenho um produto lá no site, né? E se eu tenho um produto, eu tenho que entregar. Então, quando a gente vai integrar também o estoque das lojas, cara, tem que estar com um processo muito, muito, muito bem redondo para ser rápido e não acontecer de você vender um produto que você não tem. Tá? Que é uma dor de quem que tem loja física e site usando o mesmo estoque. É uma dor imensa. O cara pode ter o melhor sistema do mundo. Se ele não tiver processo, o tênis está no site online. E aí tem um cara lá na loja comprando um tênis na mesma hora. Quando vê, o cara compra o tênis e vende no site. E aí? Entendeu? Então hoje você tem o estoque das lojas e as lojas não usam o estoque daqui. Não, assim, a gente... Você pode vender para você mesmo? Sim, a gente faz esse esquema também, às vezes, de distribuição entre nossas próprias lojas. A gente não perde venda. O cliente está lá na loja da Vila, por exemplo, e ele quer um produto que só tem aqui, a gente faz a transferência entre lojas. A única coisa que a gente não faz hoje é deixar online um produto que tem na loja. Entendeu? Porque ele pode ser vendido, não dar baixa e você ter problema. Mas hoje a gente já tem sistema para isso, tranquilo, margem de segurança. Por exemplo, o que a gente vai fazer? Um exemplo na loja de Barra Mansa, que vai servir de projeto piloto, uma loja maior lá. Lá, o produto que vai estar disponível no site, ele tem que ter no mínimo, vamos supor, 6 daquela unidade. Que aí a gente trabalha com a margem de segurança. Entendeu? Tem que ter no mínimo 6, senão ele não vai pro site. Se ele não sobe. acontecer um unicórnio do cara vender 4, ainda tem 2 para mandar. O sistema não vai subir com ele na hora. Entendeu? O nosso sistema já é integrado. Todos os nossos sistemas são integrados. Hoje a gente tem sistema de PDV, que é integrado ao sistema do site, e o sistema do o sistema de ponto de venda são integrados a um sistema de CRM. Então você compra hoje, amanhã você recebe uma mensagem, entendeu? Porque o nosso sistema avisa o vendedor que ele tem que te mandar uma mensagem já com a mensagem pronta. Que vocês têm, quando o cara paga no caixa, o ponto de venda avisa o CRM, o Customer Relationship, para ele te mandar mensagem amanhã. Esse cara comprou tal coisa. E aí isso aqui aparece na tela da loja para o vendedor falar, parabéns por você ter comprado isso e isso. O celular. Todos eles têm acesso, é um aplicativo. Maneiro. E isso também por exemplo, o cara tá...
a gente tem a régua, né? Vamos supor, 30 dias sem comprar. O sistema avisa que ele tem que mandar um determinado incentivo pro cara para voltar, para criar a recorrência. E é assim que a gente vai tocando. Maneiro. E vários outros sistemas. Você comprou pronto? A gente comprou pronto. CRM. A gente fazia isso manualmente. A gente tinha uma pessoa que fazia isso aqui. Só que depois a gente automatizou. De Excel, bateu 30 dias. Isso aí. Que doideira, hein? Isso aí, passava lista para os vendedores. E você aprendeu porque, a fazer. Cara, foi assim que a gente foi tocando o negócio. Foi assim que a gente foi crescendo. Se você depender daquela venda passiva, antiga, de você ficar em loja, esperar o cliente ir até a tua loja para você vender, isso você não quebra. existe mais, Nossa venda sempre foi ativa. A gente vai até o cliente. Bom você falar isso, porque para quem está assistindo, você não precisa de um investimento de 20 mil reais num CRM. Porque você fez isso com planilha. Na verdade, a base de todo o sistema de banco de dados, tudo é Excel e Visual Basic. A gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem, quando a gente ainda não tem condição melhor para fazer melhor ainda, né? Essa é boa. Fazer o melhor com o que a gente tem, quando não tem, para fazer melhor. É isso aí. Então, cara, a gente fazia na mão isso daí e vendia. Porque se a tua loja estivesse em movimento, teu vendedor tá em loja, parado, esperando o cliente entrar, isso não existe. Tem que pagar o salário dele. A venda é ativa, o vendedor tem que ir até o cliente, entendeu? Mas enfim, nossos sistemas todos eles são integrados, sistema do e-commerce, das lojas físicas e tal, e a gente está sempre buscando também melhorar, principalmente a parte tecnológica. Hoje são quase 11 sistemas integrados. Uau. Outra coisa também, você não precisa ter o melhor sistema, por exemplo, o Lynx ou algum outro sistema caríssimo para ter um bom sistema. Você precisa ter sistemas bons que são integráveis. Sim, a gente tem vários sistemas que são baratos e que dá para você integrar eles. E aí você vai turbinando, você vai transformando numa máquina, entendeu? E é basicamente assim. Você criou o seu computador, né? É a galera que mexe com programação, que fala muito do Hackintosh, né? Tem um Mac, né? O Macintosh, aí a galera hackeia, compra as peças e faz o Hackintosh. Agora, o e-commerce, eu até estava falando com vocês em off, quando a gente começou a know-how, a loja física, antes, num período, a gente criou um e-commerce. Fora aquele meu primeiro sócio, que eu comprei a parte dele por R$1.000, quando eu fui criar o e-commerce, eu tinha um... pensando nesse cara até agora. Cara, eu busquei um sócio pro e-commerce. Não na loja física, eu já iria abrir, né? Eu vendia roupa em casa. Você tá procurando sócio hoje? Vai que alguém tá não, assistindo. Mas aí eu procurei um sócio pro e-commerce. E aí a gente investiu, né? Foi R$5.000 para criar o e-commerce. Era pouquíssimas pessoas que faziam isso. Criou o e-commerce. Isso quando? Então, 2015. 2015? 2015. Então o e-commerce pra mim ele era mais novo. Ele já tem um tempinho já. Era a agência que fazia e tal, e cobrava. Não tinha essas, assim, pelo menos não a fácil acesso. Essas plataformas online aí prontas, já vem com e-commerce pronto. Em um dia você já tá vendendo lá online, assim, entre aspas. E aí a gente achava, cara, que e-commerce você criava o site, você cadastrava lá o produto e já ia começar a vender, né? O pessoal já ia começar a acessar o site e não é assim. Doce ilusão. Mina de ouro. Deu um trabalho do caramba, tiramos foto pra caramba, paguei fotógrafo, tiramos foto e não vingou. Não vingou. Enfim, e aí eu acabei focando na loja física e comprei a parte também desse sócio aí por R$2.500, paguei em 3 vezes. Então o primeiro e-commerce que vocês abriram... Foi antes de abrir a loja. Foi antes de abrir a loja física. Só que não deu certo. Não funcionou. Da mesma velocidade que eu abri, eu fechei. Entendi. Você já viu que o Breno ele tem a habilidade de começar os negócios sem dinheiro, faturar o produto que ele vendeu e não pagar o produto à vista. Ele parcela parado com o dinheiro na mão. É isso aí. Habilidade de a gente tem que estar com o dinheiro para não perder a oportunidade. E você tem um pensamento rápido, né, cara? Porque ali você não ficou permanecendo naquele e-commerce ali, pô. Cara, mas foi um erro meu, tá? Batalha. Você acha porque que se eu parasse para estudar, hoje eu poderia... Hoje você tava... Tá com hoje faturamento de 3 bilhões por ano também. Violento. Hoje eu poderia estar vendendo 3 bilhões por ano. Mas porque o e-commerce naquela época, você imagina o custo de aquisição era extremamente baixo. É verdade. Era muito baixo. Tava começando o anúncio, né, era cara? Muito baixo, não tinha ninguém brigando. Mas aí também você ia conseguir aprender como. Então, na prática, enfim. Né? Mas eu dei mole, eu errei nessa época aí de não ter persistido também. Eu adiei, eu não desisti, eu adiei. Hoje, qual que é a menina dos seus olhos assim, no seu negócio? Né? Você falou de expansão, vai testar algo novo em Barra Mansa, né? A loja, o mini centro de distribuição. Qual que é os próximos 2 anos o Breno vai se dedicar a isso? Na realidade, hoje eu me dedico exclusivamente ao e-commerce. Né?
Hoje o e-commerce é a nossa loja que mais vende. Somando todas as lojas físicas, não dá o e-commerce. Só que justamente o que a gente está criando, de criar mini centros de distribuição, é para a gente escalar mais o negócio. Porque a gente quer ir para São Paulo, quer ir para Minas Gerais, enfim. Mas aí eu me pergunto assim, se o e-commerce vende mais do que todas as lojas físicas juntas, porque eu entendo que no começo você manteve a loja física porque essa era a sua história, esse era o trampolim, né, a sua primeira carteira de clientes. Hoje está tudo digitalizado, a gente passou pela pandemia, tudo mudou, a internet mudou a maneira que a gente se comporta e a pandemia mudou a maneira que a internet causou já. Por que você quer manter as lojas físicas ainda? Porque acaba virando... A loja física ela deixou de ser só uma loja, né? Ela vira um ponto de experiência, um ponto de encontro. Vira enfim, um conceito, né? Vira um conceito e um mini centro de distribuição. Então, sim. a gente Então vai... você não tem que gastar num grande como esse. O custo que a gente diminui em relação a frete, que a gente vai diminuir atuando em outros estados, custo fiscal, custo de frete, é absurdo. Por isso que, igual eu falei, a Magalu ela faz isso. E várias outras empresas estão fazendo isso. E é genial. Pô, você tem uma loja lá em Belo Horizonte, por exemplo. E aí você criou um mini centro de distribuição em Belo Horizonte. Para começar, para a capital lá, você já vai conseguir entregar em 2 horas. Você já vai aumentar teu faturamento naquela capital. Entendeu? Outras, você vai ter a loja física, criando experiência do cliente com a tua marca. Outro ponto, você vai diminuir talvez tributação, você vai diminuir o frete, né? Porque vai ter gente que vai recolher o produto na tua loja, você vai fazer entrega via motoboy na capital. Entendi. Entendeu? Então, se você montar em capitais, igual a nossa ideia, montar lojas em capitais, né? Ou grandes centros, por exemplo, São José dos Campos não é a capital, mas é, uma cidade do caramba. Juiz de Fora também é uma cidade muito boa. A gente atende todo aquele redor, cidades próximas, entendeu? E usando o estoque da loja nunca fica parado, porque ele é utilizado no e-commerce e na loja própria. Entendi. Então é por isso. Entendeu? E a loja física não vai acabar. Recentemente um dos livros, né, sobre a Amazon, né, as cartas de Bezos e tal. Legal. E aí, estudando a história do Jeff Bezos, né, um cara fantástico, assim, outro nível comparado com o que a gente está falando de negócios agora. Mas da última vez que eu estive nos Estados Unidos, eu fiz questão de ir em Nova York na loja física da Amazon. Eu, como sou viciado em livro, né? Eu tenho a impressão que a loja física da Amazon não se paga com o negócio físico. Os livros são colocados de frente para você poder ver a capa do livro e tal, papapá. E muita gente entra ali, escaneia e compra online para entregar em casa. Porque em Nova York tem muito turista, muita gente passeando, como eu estava passeando. Então eu podia comprar um livro ali e entregar em casa no Brasil depois de 2 dias. E não preciso carregar na minha mala, né? E foi de fato o que eu fiz. Na sua opinião, quando você montar essas lojas físicas, elas precisam se pagar ou vai chegar um ponto onde o volume de negócio que você tem online vai cobrir tudo isso e a loja torna-se só um showroom, um centro de distribuição, parte integrante do seu negócio, mas não necessariamente. Então, elas precisam se pagar e, assim, não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho certeza se, de fato, a loja da Amazon se paga ali. Embora eu acredite no seguinte, tá bom que a pessoa está comprando online, só que faz parte daquela loja. Obviamente que eles mensuram a venda que está saindo daquela loja. Então, eu te dou quase certeza que ela se paga além do investimento que ele faz ali em experiência com o cliente. Entendeu? Pô, experiência. Você entra numa loja, você compra, quando vê o produto chega em tantas horas na tua... Aquilo ali, cara, também é um investimento excelente. Dá um retorno do caramba. É igual, por exemplo, a Apple. A Apple não investe em experiência, entendeu? Então, é a mesma coisa. Eu acredito que é a mesma linha. Você está investindo na tua marca. E eu tenho quase certeza que ela deve gerar resultado, sim. Entendeu? A da Fit, por exemplo, ela abriu loja conceito uma época em São Paulo e ela aproximou muitos clientes, cara. Aproximou. Tem muita gente ainda hoje, principalmente aqui no Brasil, que tem medo de comprar online. Sim. E assim, quer agora a Amazon, né? Eles estão abrindo uma loja de roupa. Agora, esse ano. É mesmo? Uma loja física. Sabia, de roupa. Uma loja física de roupa. Que marca que esses caras vão vender? A Reserva, várias empresas, UPS, cara. FedEx, Amazon. Várias marcas já estão com... Pô, a Reserva abriu. Os caras estão abrindo loja até no metaverso, né? Aí é outra conversa. Pô, os caras abriram loja que ele não tem um estoque, só tem um produto ali de mostruário. Você escolhe, pô, na Reserva, tem uma loja dela que você escolhe a cor do cabedal do tênis,
a cor do, vamos supor, do contraforte, enfim, você escolhe a cor que você quer do solado, escolheu, personalizou o tênis, ok. Depois o tênis chega na tua casa. Já tem isso, já. Em operação já tem um tempo. Então, uma coisa complementa a outra. Não vai morrer, tá? A loja física não vai morrer. Ela vai complementar. Que, então, o tijolo, o bricks, não vai morrer. Não, vai complementar. A não ser... Cara, agora uma coisa é certa. Quem não for pro online vai morrer. Vai morrer. Entendeu? Interessante pra gente pegar um gancho nisso aí. A gente conversando aqui antes, você e só você é o gestor de tráfego de tudo? Ou não? Então, como é que é isso aí? Hoje, vamos lá. Quando a gente... Só para pegar esse gancho para explicar como é que começou essa questão do e-commerce e como que eu dediquei, não só na gestão do tráfego, mas na gestão do e-commerce. Deu 2020. A gente já estava programando... Veio a pandemia. A gente já tinha programado isso. Eu tocar o e-commerce e meu irmão tocar as nossas lojas físicas. E aí a pandemia acelerou isso. Por quê? Eu estava programando para meados por aí do ano eu me dedicar e o meu irmão às lojas físicas. Cara, fechou São Paulo. Que a gente já falou de várias vezes. Ítalo. Um abraço aí, Ítalo. Fechou São Paulo. Fechou São Paulo, eu falei, já era, vai fechar aqui, pode ter certeza. Eu reuni todo mundo, né? Reuni o pessoal lá, a galera que trabalha comigo. Falei, são pessoal, quantos colaboradores hoje que você tem? São 72. 72 pessoas trabalhando com você, entre pra centro de caramba, distribuição e as lojas. Aí, informei todo mundo, vai fechar, não vai ter jeito. Fecharam São Paulo, agora vai fechar Rio de Janeiro. Direto e indireto, tá? Motoboy e tal. Vai fechar. Rio de Janeiro vai fechar. E não deu outra. Chegou na sexta-feira, fecharam o Rio de Janeiro. Aí começou pelo shopping, né? E no sábado, todas as lojas fechadas. Aí eu falei, caraca, e agora? Só que o nosso delivery já era forte. A gente sempre teve, desde quando eu inaugurei a loja, a gente tinha delivery. Sempre, desde quando eu inaugurei. Aí o delivery é aqui na cidade. Cidade e cidades próximas. Adjacente. Até Resende e tal. Assim, a gente só não vai para o Rio de Janeiro entregar delivery. Enfim, e aí falei, vai fechar, já era, e fechou. Eu falei, cara, e aí? Ou a gente vai sentar e chorar, ou a gente vai meter bronca. No sábado fomos, trabalhamos. Cara, foi horrível. Em vista do volume de delivery que a gente teve acho que tipo uns 4 delivery no sábado, que era, em vista do volume que a gente tinha, né, era quase nada. Liberei o pessoal 1h da tarde, né, os motoboys estavam com a gente e tal, e eu e meu irmão trabalhando. Falei, cara, vambora, vamos esfriar a cabeça. Hoje é o dia da gente ficar lamentando. Eu acredito no seguinte, a gente tem que ficar 5 minutos lamentando quando dá um problema e isso aí, 23 horas e 55 minutos resolvendo. Falei, cara, vamos refrescar a cabeça, porque a gente precisa pensar em alguma solução. Aí no domingo a gente foi trabalhar, montamos uma estratégia, enfim. Na segunda-feira a gente começou a ter crescimento de novo no delivery. E aí foi. Segunda, terça, quarta, e aí a gente definiu naquele final de semana. Eu vou tocar o e-commerce, você toca o delivery e as lojas. Oferecemos para os vendedores que quisessem vender, né, a gente ia pagar a comissão por fora, eles poderiam vender em casa e tal, e aí partir para cima do e-commerce. Na mesma semana, uma pessoa lá já teve que voltar a trabalhar com a gente lá no estoque, porque já começou a gerar um volume, e aí eu já estudava, cara, a parte de gestão de tráfego. Entendeu? Eu fazia anúncio em escala pequena. A gente investia pouquíssimo em anúncio. Em escala pequena, mas eu fazia. E aí mais Facebook na época? Só fazia Facebook. Só fez. A gente tá falando de 2020. Parece, cara, a pandemia é tão loucura. Parece que foi há 15 anos atrás. Acelerou muitas coisas, e enfim. E aí eu passei a tocar o e-commerce e aí foi. Março vendeu pouco. Abril começou a vender alguma coisa, mas já era 1000% do que eu vendia no e-commerce. Eu falei, cara, tá dando certo. E aí estudando mais. E aí, estudando por conta própria, e também comecei a fazer curso online de gestão de tráfego para aprimorar o que eu já sabia. E foi indo, foi evoluindo. E eu fui fazendo tráfego e tal. E caraca, o negócio tá indo. E a pergunta que não quer calar. O tráfego hoje, tem muita gente que tem dúvida. Eu sou um que eu tenho muita dúvida em tráfego e não consigo entender até hoje. Você aprende mais na prática, botando a mão na massa, ou nos cursos, ou na teoria ali que você fica assistindo? Prática. 100%. E outra coisa... Existe método, mas não existe uma regra, não. Tá? Então. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Por quê?
Cara, eu particularmente não contratei agência, tá? Pra gerir o tráfego. Eu preferi eu. Por quê? O meu produto quem entende sou eu. É isso aí. Pô, a eu gente tava sei falando que isso na outra entrevista. O tênis da... Um exemplo. O tênis Red, ele vem de determinada forma com tal precificação. E para determinada idade, né? Para você Isso. segmentar. Tem ali o público de interesse e tal, né? A gente tá falando ali da parte de cima do funil. Mas, pô, cara, se você tiver uma oferta muito boa, é meio caminho andado no marketing. Então você tem que entender de fato o que o teu público quer, o preço que ele está disposto a pagar, o produto, e aí depois você vai escalar isso, você vai, né, você vai criar anúncio, enfim, vai fazer o volume acontecer, né? Então eu não gosto da agência por conta disso. A agência, não todas as agências, tá generalizando, mas a gente já trabalhou com 3. E elas não conhecem o nosso produto. Obviamente que a gente fazendo dentro de casa ia ser mais... Vai ser melhor. Vai ser mais cara, aí eficiente. foi assim, aí comecei a escalar. Abriu, aí quando veio começou a dar certo. E, pô, a gente não precisou mandar nenhum colaborador embora. A gente não mandou nenhum funcionário embora. E aí foi evoluindo o e-commerce. Cara, quando foi outubro, mais ou menos, de 2020, o e-commerce já estava vendendo mais do que uma ou outra loja. Não era mais do que todas as lojas juntas. E nisso, cara, desse e-commerce, desse crescimento vertiginoso aí, você tinha estoque? Então, eu usava estoque da loja. Era uma correria, cara. Então você tinha isso dentro de casa, você tinha mercadoria para escalar. Traz aqui, era pega daqui, pega dali, pega daqui. Meu irmão, tá vendido esse tênis aí, cara. Aí nego lá comprando na loja. Não, vende outro pra ele. Isso aqui não existia, o centro de Não, pô. Obviamente não. E aí que tá, todo mundo acha que para abrir e-commerce já tem que começar com uma estrutura absurda. Não. Cara, a gente estourou, a gente explodiu no Black Friday e também houve uma porrada de problema. Né? Houve muito problema ali, a gente tá falando 2020, primeiro ano do nosso e-commerce. Começou em final de maio e abril, né, o nosso e-commerce. E a gente investiu pra caramba em tráfego e gerou venda pra caramba, porque a gente já tava escalando, a gente sabia o que dava certo. E aí a gente estava escalando a campanha. A campanha a gente começava com valor baixo e... tá dando certo, vamos escalar. Escalar só pra galera entender. Você começa num valor baixo para fazer um teste, né? Depois você pra vai ver se vai vender, você vai aumentando o valor. O valor e o volume da campanha. A gente vai aumentando o valor dela e vai aumentando a quantidade de campanha similar àquela. Aí você vai fazendo aqueles... Isso aí. Por exemplo, 2 tênis por R$2,99. Dá certo? Então vamos... Agora fazer põe mais R$2.000 nessa daqui. Com mais marca e tal. Enfim, basicamente legal. Isso. E aí, beleza, cara. Aí tivemos uma série de problemas problema bom, né? Que tava vendendo pra caramba. E aí, caraca, cara. Pra dar conta daquela quantidade de pedido. E aí falei, e no espaço... A gente tava na loja da Vila, né? A gente usava o estoque da Vila. Então era um monte de gente ali expedindo pedido e era a loja também, e era o estoque. Correria danada. A gente falou, cara, a gente precisa de um centro de distribuição. E, cara, nessa época eu tive um problema de saúde. Pô, sempre joguei bola, sempre fui atleta. O que aconteceu? Eu peguei Covid e não sabia. Final de 2020, ali em novembro. Meus sintomas foram diarreia e febre. Só que, pô, nessa época ainda não era um sintoma muito comum. Fui no hospital umas 2 vezes, não me testaram. Fui uma vez, o rapaz que sentava do meu lado no escritório... Você tava com falta de ar, não tava com falta de ar? Não, nada, O cara que sentava do meu lado pegou Covid. Ele tava espirrando pra caramba e tal, e pegou. Isso foi na segunda-feira, na terça ele já não foi, descobriu na terça. Aí, quando foi na quinta-feira, comecei a ter febre e diarreia. Pra caramba. Caraca, que doideira. Aí, sábado, domingo, do mesmo dia, domingo me deu febre. Né? A febre era baixa, mas domingo me deu uma febre mais pesada. Aí fui no hospital, não me testaram. Aí segunda, terça, quarta, fiquei também com o corpo ruim e tal. Na quarta-feira voltou a me dar febre. Aí voltei no hospital, não me testaram. Aí quando foi no sábado eu já estava mais tranquilo. Aí o que eu fiz? No domingo eu já voltei a correr, né? Já tava... Falei, tô tranquilo. Aí fui jogar um futebol e joguei 90 minutos. Aí beleza. Só mesmo no final do jogo eu tava sentindo um pouco... baixa a imunidade pra caramba, né? Parece que eu tava meio tonto. Aí chegou no final da noite... Tava vindo dormir, senti uma dor no peito, cara. Parecia que tinha alguém sentado no meu peito. Aí fui pro hospital. Que doideira. Foi na véspera do meu aniversário. Eu tava fazendo 26 anos. 2020 pra 2021. Isso mesmo. Cara, fui no hospital, cheguei lá.
E na correria lá na loja também absurda, né? Negócio do site, entregando pedido ainda. Nossa. Aí, pô, fui na Unimed, na hora que fizeram o eletro, fizeram os exames, esse menino tá infartando. Nossa, que isso, cara. Aí me deram anticoagulante, me jogaram pra UTI, aí descobriram, cara, o vírus infeccionou meu coração. Não tava infartando, não. Eu tive miocardite viral. É mesmo? É. Aí depois teve atleta, teve galera Teve jovem um monte também. que teve, né? Um monte que teve. Até aquela vacina lá, falaram Assunto que tava... polêmico, né? Que a vacina OMS. tava dando miocardite. Mas, cara, de fato tava uma taxa muito baixa. Pô, eu fui sorteado, é menos de 1% a chance. Só que o médico falou, cara, o fato de você ter jogado futebol, cara... Acelerou. Pode ter sido isso. Você poderia ter passado na boa, mas aí deu pump no coração. Aí miocardite viral. Aí fiquei na UTI uns 2 dias, depois fui pro quarto, aí na quarta-feira eu já tava trabalhando de novo. Trabalhando no computador aqui. Domingo eu tive isso, aí ficou zero, sem sequela, sem nada. Sem nada, fiquei Entendi. zero. Isso Graças aí foi a algo Deus. pontual. É igual uma dor de garganta, entendeu? E aí, cara, teve esse acontecimento e aí já voltei pra trabalhar no olho do furacão. Um monte de pedido pra enviar junto com o pessoal e aquela correria. E eu não sabia, pô. Depois do Black Friday ainda tem um período bom de venda no e-commerce ali em dezembro. Porque, né, tem o Natal e tal, mas eu achava que a galera desse uma desacelerada. Mas não, aí depois vem Cyber Monday, vem um monte de coisa. Falei, cara, a gente precisa ir pra um centro de distribuição. O volume aqui já começou a ficar muito alto. E aí você teve estoque para bancar essa operação? Tive estoque. Você não teve como fazer dropshipping, alguma coisa de vender para chegar? Não. Usava o estoque da minha loja, entendeu? Só que eu aumentei consideravelmente. Do estoque, pô, né? em junho, Você julho... previu isso e já Sim. comprou Porque bastante, junho, né? julho, meu site já estava vendendo bem. Aí eu falei, cara, eu preciso investir Como em é que você estoque. projetou isso? Entendeu? Então, baseado no meu resultado ali de junho e julho, Tá. eu falei, eu quero vender tanto, né? No final do ano, eu quero fazer meu site Tem que estar preparado. agora. E aí a gente comprou um estoque violento. Entendi. Rapaz, não tinha lugar para colocar o estoque. Porque Tava ficando no meio da loja. É. A quantidade de caixa que chegava, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? E aí você não errado. pensou em alugar um lugar rápido? Teve essa... Não, na verdade, deixou nas lojas mesmo? Eu pensei só em vender. Porque em eu falei, vender. errou, comprei errado isso aqui. Pode crer. Mas aí foi, graças a Deus deu tudo certo. E aí comecei a ver um galpão. A gente viu esse aqui, tem 2.000 metros quadrados. É bem a gente grande gostou, lá pra ele é trás. grandão. Ah. Que era Sanco, né? Aí, que era Sanco. Aí a gente foi e alugou aqui, trouxemos a operação pra cá. Tem E quanto aí? tempo que vocês estão aqui? Cara, não tem nenhum ano. Tá. É porque site, igual eu falei, o e-commerce é muito rápido, né? Parece que tem ninguém 20 anos. ninguém imagina que quando olha know-how, né, e principalmente a proposta desse podcast de conversar com empreendedores aqui da cidade, e aí depois a gente vai para fora, né? Mas a gente sempre anunciou, nós queremos conversar com os pequenos e médios empresários. Meu irmão, você não é nem pequeno nem médio. Já bateu um grande. Você já tá Depende decolando do nessa ponto de pista vista. aí. Depende do ponto de vista. Porque, cara, ninguém imagina que num site da know-how, e como a gente é local, a gente tende a desvalorizar o empresário local. Né? Cara, a gente cruza na rua, passa no supermercado, e aí, Breno, beleza e tal. Ninguém imagina, cara, que tem 2.000 metros quadrados de tênis aqui, eu não vou falar a quantidade de estoque que tem aqui para não dar rolo, né? Mas ninguém imagina isso, cara. Ninguém faz nem ideia do tamanho da operação. É verdade. E a gente estava conversando aqui, eles hoje são o maior revendedor Headley do Brasil. Do Brasil. Como é que é isso aí, cara? Então, o que acontece? Caraca. Não, fala a parada de vocês venderem mais Headley do que a Headley. Tá Pra gente terminar, vamos terminar com essa daí. É. Vende mais Headley do que a Headley. É porque quando a gente foi escalar, né, o e-commerce, quando a gente queria escalar a operação, a gente focou e falou, a gente vai aumentar o mix de marcas ou vamos aprofundar nos parceiros? Vamos aprofundar nos parceiros, que a gente consegue margem melhor, enfim, uma série de coisas. E a gente aprofundou. A gente passou a focar... ao invés de abrir um mix muito grande de marcas, a gente passou a focar nas marcas que já eram parceiras. Então, a gente focou na Headley, né, e algumas outras marcas parceiras e a gente foi ganhando volume. E é aquela história. A gente viu o que funcionava e escalou. E tem que ter coragem, cara. E eu não tenho... Pô, comecei do zero, entendeu? Vendia roupa de porta em porta. E eu não tenho medo, cara. Obviamente que eu tenho juízo. Pois comecei, o dia que os representantes chegaram, tinha uma porrada de carro da Polícia Civil fazendo operação no morro lá próximo lá. Mas, cara, eu não tenho vergonha de ir pra rua vender se for preciso, não tenho medo. Eu tenho juízo, obviamente, né? Eu tenho responsabilidade. Tenho uma porrada de funcionário que depende de mim. Uma porrada de marca que depende de mim. É muita gente, cara. Funcionário de algumas marcas que dependem de mim.
com o nosso volume que a gente tem de Headley, entendeu? É muito bacana. Então são não só na Headley como nas outras marcas também. A Vans também é uma grande parceira, a Hurley, enfim, várias e várias outras marcas que a gente trabalha que hoje a gente escala elas, a gente tem bastante volume. Mas foi assim, a gente viu o que funcionava no online junto com a Headley e a gente investiu sem medo. É interessante a gente terminar com isso, né? A gente está acostumado a ver os ídolos na televisão e ler livro dos caras e tal. E a gente está diante aqui em Volta Redonda, num negócio altamente escalável, muito maneiro. O Breno tá com quantos anos? Fiz 27 agora, dezembro. 27 anos de idade. Moleque novo, tá na fralda. 27 anos, imagina esse moleque com 40. Tá louco? Vai estar lá. A gente vai chamar ele. Fala, Breno, não vai nem responder mais. Vamos deixar gravado aqui que nós fizemos um podcast quando ainda tava grande, né? Porque eu tô pequeno mais. Quando ainda tava grande, porque daqui a pouco. Cara, muito bom. Não sei nem como é que a gente termina esse podcast, cara. O que você quer falar? Faz uma propaganda da loja pra quem não conhece. Mora em Volta Redonda, não conhece a know-how, tá morando. Assim, eu sou vendedor, né, cara? Então não posso deixar de terminar também sem mandar um cupom aí pra quem assistiu usar lá. Legal. Então eu vou dar um cupom legal, hein? Vou dar um cupom de 30% pra galera que acompanha vocês. Pô, os entrevistadores tem cupom também? Tem também? Cupom também? Tem. 50%? Então, não, aí já tá incluso nesses 30%. É isso aí. Valeu. Vou dar um cupom de 30% aí para os seguidores de vocês, para comprarem com a gente aí. Às vezes é a primeira vez também da pessoa. Maneiro. Tá? Válido enquanto esse podcast estiver funcionando aí, estiver no ar. Então, se comprar online, vamos botar um cupom na moral. É online que você quer fazer? Online. Na moral. Então, se você comprar, você entra lá e na hora de colocar cupom, você põe na moral. Vai ganhar 30% de desconto. É um descontaço. Maluco, olha o sorriso do produtor. O produtor gostou demais. Bacana. Cara, a história é muito maneira mesmo. Muito assim, engrandecedora aí pra galera. E, gente, deixar claro aí, se você gostou, dá um like pra gente, compartilha. Pode botar um comentário, se você já é cliente da Know-how, pode botar aí a sua experiência que você teve lá, com certeza foi das melhores. E, Breno, agradecer mesmo de coração, cara. Eu que agradeço vocês aí, obrigado, tá? Valeu. Até por terem me chamado aí também, é um prazer. E espero que seja um relacionamento, uma amizade que comece agora e continue, né, cara? Com certeza. Espero ter agregado também pra galera que demais. Segue vocês aí. Mano, valeu, obrigado por tudo. Abraço. Obrigado. Valeu, irmão. Top. Tamo Sucesso. junto, tá? Tamo Deus junto. abençoe. Partiu. Na moral.